Pessoal, em continuidade ao vídeo anterior, estávamos falando das garantias constitucionais do processo penal. Bom, a gente trabalhou com a repartição constitucional, o que a Constituição fala sobre competência para legislar sobre processo penal, vocês vão se lembrar que é uma competência privativa da União. Falamos de alguns princípios constitucionais. E aí a gente vai complementar esse vídeo, um vídeo complementar, para a gente complementar aquele assunto e falar de algumas outras garantias constitucionais. Na verdade, existem garantias constitucionais explícitas e implícitas. Estamos trabalhando principalmente com as explícitas, porque são aquelas que geralmente caem em prova de forma isolada. As implícitas, elas estão incluídas em outros assuntos que vocês vão tratar. Eu vou tratar agora do princípio do juiz natural, da vedação de provas ilícitas, e esse que é um princípio implícito, que é da não autoincriminação, ok? Na verdade, todos esses princípios você acaba vendo também no decorrer dos assuntos determinados. Por exemplo, quando você estuda prova, quando você estuda ação penal, quando você estuda inquérito e por aí vai, você estuda princípios relacionados a esses institutos. E naturalmente você vai sedimentando esses conhecimentos. Ok? Mas é importante que você tenha esse vídeo, tenha essa aula que fala especificamente dos princípios para que você acerte questões que cobrem os princípios isoladamente, ok? Não dentro de um contexto daquela matéria específica, inquérito, ação penal e etc. Então tem alguns detalhezinhos que você precisa saber e quando é cobrado isoladamente. É isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente, na verdade, está enriquecendo o seu material, enriquecendo o seu conhecimento. Isso é legal. Uma outra coisa importante é o seguinte, você tem o seu material de apoio e você elegeu como fonte principal de informação a aula, essa aula online. Você poderia ter elegido um livro, uma aula presencial, você elegeu a aula online. Vamos supor que essa aula online então seja sua principal fonte de recurso. Isso vai gerar um caderno para você, um material que vai te entregar impresso e o aluno que gosta de fazer o seu próprio caderno. Daí você tem que complementar esse conhecimento com informações de provas. Você não precisa necessariamente pegar um grande livro de processo penal, um tratado de direito penal, uma coisa pesada para você acompanhar. Não, por mais difícil que seja a prova que você vai fazer, pega esse material básico e vai enriquecendo ele com informações de questões. Eu gosto, por exemplo, de, quando estou estudando, de fazer questões não como uma forma de teste, vou fazer 200 questões para me testar e tal, eu não acho isso legal. Eu prefiro pegar uma quantidade limitada de questões e procurar nas questões informações que o professor não falou em aula, ou que eu não tinha lido, não tinha ouvido falar, e aí eu vou lá e enriqueço o meu material. Depois de um tempo que você vai fazendo isso, você tem um material riquíssimo, muito mais rico até do que os livros, a maioria dos livros que estão aí no mercado. Beleza? Então siga essa dica aí, você vai gostar. Muito bem. O primeiro princípio aí, nessa sequência que nós estamos falando aí, nas garantias constitucionais, é o princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Olha só, o princípio do juiz natural, ele diz assim, está lá no artigo 53 da Constituição. O princípio do juiz natural diz o seguinte, que quando um sujeito é acusado, então está aqui o José acusado de um crime. Quando o sujeito ele pratica um determinado fato criminoso, ele pratica um crime, e esse crime foi praticado aqui no dia X, vamos botar um dia aqui, dia 30 de março de 2012, de 2010, vamos botar aqui, de 2010. Estamos em 2013, mas vamos lá, de 2010. Significa que nesse momento aqui, nessa data aqui, meu quadradinho ficou feio, nessa data aqui, 30 de março de 2003, o juiz que vai julgá-lo, então ele cometeu esse crime, tem um juiz que vai julgá-lo, não é isso? Tem um juiz que vai julgá-lo. Esse juiz, antes dessa data de 30 de março de 2010, ele já era um juiz investido desta competência e ele já tinha a competência estabelecida por uma lei. Significa que quando o José aqui praticou esse crime, o juiz já estava investido desta competência para julgá-lo. O que não pode ocorrer? O que não pode ocorrer é o José praticar o crime. Opa, José praticou o crime, legal. Vamos criar um juiz para julgá-lo? Vamos criar um tribunal para julgá-lo? Esse tribunal, posterior ao fato, olha, para ficar bem claro para vocês, eu vou dar um exemplo histórico.
Ao final da Segunda Guerra, foi criado um tribunal posterior ao fato. Quando isso acontece, quando esse tribunal é posterior, a gente chama ele de tribunal ou juiz de exceção. Juiz de exceção. Ou seja, esse juiz, esse tribunal de exceção, ele é criado para julgar um fato determinado. E criado, e investido, e atribuído competência depois desse fato cometido. Quem julgou os oficiais alemães posterior à Segunda Guerra? O Tribunal de Nuremberg, que foi criado depois da Segunda Guerra para julgar esses fatos. O Tribunal de Nuremberg, então, era um tribunal de exceção. No nosso processo penal brasileiro, claro que ele é uma situação de guerra e tal, é uma coisa específica, né? Mas o nosso tribunal, no nosso sistema processual constitucional, não se admitiria, então, um tribunal de Nuremberg, por exemplo. Vamos supor que criassem um tribunal nossa, que difícil, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa. Corta aí, velho. Não consegui falar.